dia. Meu trabalho é composto por mim, Hamilton, e o Lucas Caetano. Nós vamos discorrer sobre a S760 da John Deere. Então, como uma breve apresentação, nosso trabalho é composto de introdução e até pós, contras e as recomendações. Como introdução, a colheita de grãos no Brasil. A colheita mecanizada de grãos é o pilar do agronegócio brasileiro, responsável por movimentar centenas de bilhões de reais por safras. As colhedoras automotrizes substituíram o trabalho manual, reduzindo perda de campo de até 10% e aumentando drasticamente a produtividade. O Brasil possui hoje mais de 90 mil colhedoras em operação, com crescimento médio de 8% ao ano na safra. A John Deere lidera o mercado nacional com a série S, posicionando a S760 como uma opção ideal para médias e grandes propriedades, produtoras de soja e milho. Bom, essa aqui é uma visão geral da máquina, no qual ela contém a plataforma, as rodas motrizes, um tanque de 10.600 litros, a cabine S700 e o tubo de descarrego de 10 litros por segundo. Então essa aqui é a ficha de especificação dessa máquina. Então ela contém um motor da John Deere PowerTrack, uma potência de 405 cavalos, 6 cilindros, uma transmissão de Power Driver, Power Shift, uma tração de 4W opcional, um tanque de grão de 10.600 litros, uma plataforma máxima de 12.2 metros, 40 pés, uma descarga de 10 litros por segundo no tubo extensível e o comprimento dela é de 9.1 sem a plataforma e o peso dela aproximadamente é 16.500 kg. Então, o sistema de trilha de separação dela, que contém um rotor único axial, que é o sistema de rotor único que garante o fluxo contínuo e uniforme do material colhido, reduzindo as perdas em até 20% do consumo e força a necessária mover o material economizando combustível. O sistema de limpeza com até 14% mais capacidade em trigo e canola, comparado à geração anteriores. Isolamento hídrico ativo côncavo para estabilidade em condições de colheita de difíceis de 10% a capacidade. Então, as tecnologias embarcadas são AutoTrack, que é o piloto automático com precisão RTK centimétrica, um receptor Starfire 6000 integrado à cabine, elimina a sobreposição e reduz os desperdícios de insumo, reduz a fadiga do operador em longas jornadas, compatível com a Section Control para plantadeiras, e o Harver Smart, que controla automaticamente a velocidade da colheita, lê a potência do motor para detectar o volume de culturas, que adapta a velocidade conforme as condições do campo. Ela economiza até em 1h30 por dia, com ajustes manuais, e mantém a qualidade do grão constante durante o dia. Então, como conectividade, ela tem o JD-Link, que é a conectividade telemática, que permite diagnosticar remoto e visualização de localização e envio de dados de colheita para a nuvem. Operation Center, que é a plataforma web e app para visualizar mapas de produtividade, analisar o desempenho por talhão e compartilhar com o agrônomo e clientes. A Sective, que é a calibração automática do sensor de produtividade. Não exige calibração manual. Cada cultura já tem o seu valor de padrão integrado. A Machine Sisters, que é a sincronização entre a colhedora e o transbordo em movimento, com a localização compartilhada, de 0 paradas necessárias. Então, dentro da cabine, a automação total. O SRAT, que é o guia
que o operador no ajuste inicia da máquina conforme a cultura e a condição do campo. O revert, que é o ajuste de velocidade automaticamente. O Vision Track, que monitora a perda em tempo real. E o Done, que é Active, que ele coleta os dados da produtividade e envia automaticamente para Operações Center. Bom, falando da cabine e o conforto do operador, a gente vai falar sobre a pressurização. Bom, a cabine pressurizada com o sistema HVAC tem uma temperatura controlada, mesmo em dias quentes de colheita, ou seja, a cabine não precisa ter insufilme ou algo do tipo para não poder esquentar, ela é totalmente fechada, bem coberta. A visibilidade dela é em 360 graus, ou seja, você consegue ver tanto pela frente, dos lados e atrás também. Elas têm janelas amplas com ângulo de visão otimizado para monitorar a plataforma e o campo ao redor. A suspensão dela, a gente tem um assento com uma suspensão pneumática, ou seja, se tiver buraco, entre outras coisas assim, o conforto vai ser totalmente garantido ao operador. O couro é refrigerado, conforto em jornadas de mais de 12 horas de trabalho, ou seja, o operador pode ficar sossegado quanto a isso, que o conforto vai ser totalmente 100%. Temos LED de alta potência, 2 vezes mais potente que as gerações anteriores de colhedoras, ou seja, você tem uma visão otimizada na parte noturna, com total segurança, ou seja, você não vai ficar sem ver alguma coisa do tipo na frente, assim, porque a visibilidade vai ser legal. Comando ARM, console de controle no apoio de braços, com todos os acessos e funções, sem tirar a mão do volante. Falando da plataforma de corte, nós temos um Hydrai Flex da Draper, com o tamanho dela de 12,2 metros. Temos a plataforma dela, do modelo que a gente fala, é a plataforma Draper Flexível 625F ou 635F. Ela segue o contorno de terreno com máxima adaptação. Corte baixo mínima, corte com baixa mínima perda, assim, ou seja, vai ter um corte eficiente e não vai ter muitas perdas, no caso. Plataforma rígida. O modelo 625R ou 635R, ela tem uma robustez para terrenos nivelados com alta produtividade em milho e soja. Falando do cabeçote. O cabeçote 612C ou 616C da Stalkmaster, com sistema anti-entupimento ideal para milho de alta produtividade. No cabeçote até 16 linhas, ou seja, ela pode fazer o corte do produto em até 16 linhas desde quando plantou. Por isso tem que ter as medidas certas e a plataforma ideal para isso, já com as medidas desde o plantio. O Belt Keep são para culturas em leiras, trigo, girassol. Ela recolhe material cortado com alta eficiência e baixa perda. Isso é claro que pode ser variável também, no caso. Bom, a gente vai fazer um comparativo aqui, falando do posicionamento na série S, os comparativos entre a 760, a S770, a 80 e a 90. Bom, a diferença aqui entre a S760 e a S770, a diferença é na questão de potência. Enquanto a 60 tem 405 cavalos, a 70 tem 450 cavalos. A variação dos dois, ela tem uma questão de diferença, no caso de potência. Na capacidade de tanque, que é o combustível, na S760 temos 10.600 litros de armazenamento, enquanto a modelo 70 tem 12.500 litros. Plataformas ambas são de 40 pés, e a diferença de preço entre uma e outra é que a S760 custa só a máquina, no caso. Ela custa 2,5 milhões a 3 milhões, enquanto a 70 custa de 3 a 3,5 milhões. Isso pela diferença de potência e capacidade de tanque também.
fora outros componentes que vêm nela. Quanto a S780 e S790, temos uma diferença de potência também, cavalagem, e a diferença de tanque é a mesma. Não muda nada nessa questão. A única diferença é pagar. É que a S780 custa 3,5 milhões a 4 milhões e a S790 de 4 a 4,5 milhões. A diferença entre uma e a outra é que a 80 tem 503 cavalos e a 90 tem 543 cavalos, ou seja, uma diferença de cavalagem. A plataforma até 45 pés, ou seja, ambas são as mesmas. O valor da máquina da tecnologia, que nem eu falei, a S790 custa entre 2,5 a 3 milhões, isso falando só da plataforma. A plataforma, se você for comprar a Draper de 40 pés, ela custa entre 250 mil a 400 mil reais. AutoTrack mais RTK, que no caso é o sistema que vai em cima da máquina, e o RTK é a base que você instala no campo para obter o sinal e mandar o sinal para a máquina. Ela custa entre 80 a 120 mil reais. Temos um pacote de tecnologia Select incluso na base do M24. Falando um pouco aqui, análise de retorno de investimento. Se você for investir nessa máquina aqui, no caso, uma máquina dessa não é todos que podem comprar, mas falando assim sobre se você for investir nessa máquina e for ter um retorno de investimento, aqui temos uma base aqui, ó, propriedades acima de 500 hectares, a gente vai colher entre 3 a 5 safras e a gente consegue recuperar o valor gasto nessa máquina aqui. Temos uma redução de perdas na colheita em até 8%. Redução de mão de obra, no caso. Uma automação equivale a um funcionário a menos na operação. E temos também financiamento Modern Frota, BNDES, disponível com taxas subsidiadas para modernização de frotas. Falando um pouco do pós-venda da John Deere, a John Deere ela tem 160 concessionárias aqui no Brasil. No caso aqui, o suporte dela é 100% legal, precisou de ajuda ela vai, no caso. Ela oferece diagnóstico remoto, JD-Link. O dealer monitora a máquina remotamente e programa visita com as peças certas, reduz paradas no caso. Manutenção programada, planos com intervalos por hora de operação, ou seja, você vai operar, nós temos que ter uma parada para fazer manutenção preventiva. Kits de revisão originais com entrega expressa em até 24 horas, ou seja, precisou de uma peça, em até 24 horas a John Deere entrega. Stellar Support, a central de suporte 24/7, com técnicos especializados em todos os temas da S700. Treinamento operacional, a John Deere University oferece cursos presenciais e online para operadores e técnicos da frota. Ou seja, se o operador não é qualificado, a John Deere oferece treinamentos para que o operador seja qualificado. Falando um pouquinho do o pós e o contra. O pós ele tem um ecossistema digital completo, integrado, maior automação no segmento, Combine Adverso, alta capacidade, ou seja, Combine Adverso lá que tem, falando assim de conforto do operador, tudo jóia, ok? Um ângulo de visão jóia também. Alta capacidade de trilha com baixas perdas de grão, Auto Track RTK para agricultura, ou seja, um ótimo sinal, tanto no RTK quanto o sistema que vai em cima da máquina. A pecinha lá, o GPS no caso. Excelente rede de suporte, temos mais de 60 aqui, que nem eu falei, 160 redes no Brasil, e compatível com diversas plataformas e culturas. O contra dele é o preço elevado, de 2,5 a 3 milhões sem a plataforma no caso, ou seja, você vai pagar um preço alto, ou seja, no caso é para produtores com alto nível assim, de terras e tal. Isso não é para pequenos produtores, no caso. Tecnologias dependem de conectividade, 4G ou GPS. Custo de manutenção acima da média, ou seja, um custo de manutenção caríssimo. Operação exige treinamento especializado, ou seja, não é qualquer um que pode operar uma máquina dessa. Porte grande limita, acesso em terrenos íngremes. E
ativo imobilizado de alto valor, risco financeiro. Falando aqui do custo de manutenção acima da média, é um custo elevado mesmo. No caso voltando lá da operação, exige treinamento, ou seja, a John Deere oferece os cursos, então não é problema para isso para o operador, operar uma máquina dessa. É só fazer os treinamentos, entender como funciona a máquina e operar. Se eu recomendaria essa máquina, sim, recomendamos com perfil específico, no caso. A S760 é uma máquina excepcional, tecnologia de ponta, automação completa e alta produtividade, porém o retorno só é maximizado quando há perfil produtivo e operacional, ou seja, muita terra, entendeu? E é claro que o clima tem que ajudar também. É indicada para fazendas acima de 500 hectares, com lavouras de soja, milho, trigo, em regiões com boa cobertura e assistência técnica, no caso. Se for uma região que não tem muita assistência nem nada, não é recomendada. Assim. Perfil ideal, produtor focado em eficiência, rastreabilidade, agricultura de precisão, controle digital de sua operação. Não indicada para pequenas propriedades, que nem eu tinha falado. Pequenos produtores não é indicado. E o retorno não vai ser tão rápido assim. Áreas muito montanhosas, com regiões sem rede de assistência técnica próxima. Vale lembrar uma atenção aqui, para regiões com conectividade limitadas, alguns recursos como o JD-Link e operações centers ficam comprometidas, ok? Então, no caso, você não vai ter uma boa adequação de sinal, no caso. Essas são as referências de John Deere aqui, que a gente captou. E obrigado pela apresentação. Dúvidas, estamos à disposição. Essa foi a apresentação da John Deere S760, série S. Obrigado.